A gente viaja por prazer, o trabalho é para sobreviver. Bicicleta, eu disco voador. Oi, rock and roll, a malucada pirou, pirou, pirou. Eu me chamo Bob Oliveira e sou mais um andarilho, né, dessas BRs da vida. Conheci uma galera, né, alguns eram gringos, outros brasileiros e estava vendendo aqui já na faculdade. Aí eu comecei a sentar ao lado deles e a trabalhar dessa forma também, né. Meu nome é Lucas, eu tenho 21 anos e eu trabalho com malabares. Acabei que tive contato com a galera que viajou, já jogava, aí aprendi a jogar e comecei a me jogar no sinal, logo no começo assim, fazia 3 truques e fui-me embora, tá ligado? Aí porra, vi que eu tirava uma grana, aí eu notei que à medida que eu ia melhorando algumas coisas, a grana ia ficando melhor, às vezes nem sempre, tá ligado? É bem relativo. Que eu fui vendo que tinha uma coisa que era mais massa ainda, mano, que era o sorriso da galera, tá ligado? E tipo, o que aparece pra você assim, de porta que se abre, tá ligado? Você descobre outro mundo, pô. Espero parar de não fazer isso nunca, tá ligado? Jogar malabares pra sempre assim, mas eu vou ver se eu vou fazer outros corres também, tá ligado? Porque agora eu vou ser pai, aí eu acho que o dinheiro que eu ganho agora não é o suficiente, tá ligado? Meu nome é Bruno, eu trabalho com arte, tenho 25 anos. E trabalho com arte assim desde os meus 18 anos, quando eu saí de casa para fazer uma viagem. E nessa viagem assim, poder conhecer pessoas que viviam nessa vida assim, né? Fora do sistema. Poder estar vivendo através da arte. E dentro dessa viagem aprendi muita coisa, né? Na escolinha da vida, com os irmãos, na BR, pegando carona. Peguei minha primeira viagem na BR, foi de bicicleta, saí daqui de Recife, acho que parei lá em Belo Jardim, mediação de Arco Verde, né? Pesqueira, Arco Verde por ali. Aí na sequência eu voltei, gostei da viagem e até hoje estou seguindo, sabe? Já viajei para vários lugares, São Paulo, Brasília, Goiás, Paraná, Pará. Deixa eu ver, Maranhão. Eu tinha um sonho de conhecer os Lençóis Maranhenses, aí eu tive uma oportunidade de conhecer, fui atrás, foi massa. Tava eu e uma companheira, uma figura massa que fez a história ficar muito melhor ainda, né? Pela criação da galera lá de casa e eles vêm de uma forma bem... Não curtiram não a ideia quando eu falei. E quando eu fui viajar, que eles não curtiram mesmo, mas eles deixaram, tá ligado? Vai, velho, você não quer ir, vai embora. Aí eu viajei ano passado por 6 meses. Morei 4 meses na Chapada dos Veadeiros. Tipo, morando só do que a Chapada forneceu pra gente, tá ligado? Teve uma época que a gente morou na casa de uma senhora que ela abrigou a gente e botou a gente pra morar atrás do terreno dela. Não era um terreno, era até grande, tá ligado? Mas era no meio da mata, assim, fechada, e a gente ficou dormindo lá acampado.
plantando, comendo o que plantava, tá ligado? Fazendo artesanato, só as pulseirinhas. Eu tava micróbio mesmo, tá ligado? Uma vez voltando de Brasília, que eu tava pedindo carona numa BR e tava chovendo e eu tava com muita mochila, né? Passou muito carro, caminhão, pedindo carona e nada de rolar. Quando de repente passou um carro com um cara só dentro e parou bem distante assim, mas parou, né? Aí eu fui correndo até lá e o cara, pela minha aparência assim, perguntou se eu tinha algum tipo de droga, ou se eu usava aí. Por sorte eu não tinha nada, né? Só tava com minha arte, minha mochila e esse cara me deu uma carona. E me falou muito sobre a vida dele, assim, o cara era crente, e pôde conversar muitas coisas sobre o lado espiritual da vida comigo. E foi um super aprendizado, assim, que ele chegou pra mim e disse, eu vi você e imaginei como se fosse meu filho. Se fosse meu filho, o que eu faria, sabe? Então eu pensei 2 vezes e parei um pouco longe, mas parei. Porque senti que você tinha uma energia boa, assim. Aí eu agradeci o cara, né, e vi que realmente é essa questão de você tá numa vibração, sabe? Quando você vibra no positivo, assim, no bem, no amor, as coisas vão transmutando e tudo acontece. E aí tô com os meus artesanatos aqui. Aí dos artesanatos, essas coisas, brinco, pulseira colar, eu dei uma evoluída a mais, comecei a trabalhar uns instrumentos musicais, tipo calimbas, né? Essa aqui é originada africana. Eu comecei a fabricar e estou ganhando a vida também. Eu tenho uma marca que eu costumo colocar, DR, que é de rua. É D''rua, Drua no caso, né? E na linhagem de grafite, camisa, no passado que eu já trabalhei 8 anos com essa onda, né? De estampar camisa, grafitar. Aí o DR ficou para tudo que eu faço. Era só o cano, umas pulseirinhas e vendendo pra galera, tava nem aí, velho, fazendo dinheiro só de comer. Micróbio não tem medo de nada, né? Rodoviária de maluco, postura de gasolina. Não lembro não, velho. Não é sorte, é você ter bom coração mesmo, e tratar as pessoas bem, e respeitar todo mundo é irmão, é igual. E a arte fala disso, né? Com a arte eu posso levar um pouco da minha vida, assim, do meu amor para as pessoas, né, nesse caminho. Às vezes tem gente que tá passando por tanta dificuldade aí encontra com tanta arte bonita assim, fica besta, sabe, como é que uma pessoa só pode fazer tudo isso. Mas a chave está no coração. Só basta amar de coração que as coisas vão acontecendo. Eu ganhei uma vez uma grana em cima do caminhão, assim, em movimento. O cara me deu uma grana, uma palavrinha do Jesus Cristo, assim, essas mensagens, né? E tinha R$7 enrolado e justamente era o dinheiro da passagem do ônibus para outra cidade, lá no Maranhão. 7 conto, exatamente. Aí, que massa. A BR tem disso, tem dessas coisas, essas lições para a gente aprender. Crescendo na vida, né? Eu já entendi aquela ideia de ter patrão e de não ter patrão. Isso é o sacrifício para não ter um patrão. Se você não quer ter um patrão, você tem que ter um sacrifíciozinho. Aí você vê uma forma rentável, né, em toda essa ideia e se vê já sobrevivendo sem estar no sistema e sem ter o patrão. Hoje eu e Bob, a gente viajou junto para ir para a Convenção Paulista e a gente foi pra Feira de Santana, na Bahia. De Feira de Santana a gente foi andando pro posto de gasolina, pegar carona, tá ligado? E nisso a gente andou 10 km pela BR, tipo... Só que foi massa, não foi uma parada, tipo... Porra, a gente tá andando aqui se fudendo. Não, foi massa, pô. A gente foi trocando ideia, aí parava, ficava olhando assim a paisagem. Poder tá livre assim do sistema, poder trabalhar com uma coisa que eu amo, poder estar em conexão com a natureza. Não ter as rédeas do sistema assim, né, para te impedir de ser o que tu é. Por exemplo, eu me considero o fabricante, o vendedor e o patrão. E posso até brincar chamando de loja, minha loja, sabe? Shopping chão, como a gente costuma chamar, sabe? Vocês têm estiga de dar rolê, não? Vocês não têm estiga, não, de dar uma viagem assim? Hoje viajar com cinema, pô. Fazendo um corre. Ó, vocês juntam a galera, faz uma van cine, sai por aí. Então, uma vez eu tava viajando e
Quando foi assim que eu cheguei em Brasília, peguei um tempo de chuva, muita chuva, né? E de início eu não tinha ainda onde dormir, onde ficar, tava só com a barraca de acampo e as minhas artes. Aí dormi, né, velho, num posto assim que tinha, armei um pano assim, dormi. Lá o clima é muito frio, né? Então, como eu não era acostumado, sou daqui do calor e tal. Cheguei lá, passei um maior perrengue, velho, de frio, velho. E tive que dormir alguns dias assim na rua, algumas pessoas me ajudaram, né? E graças a Deus eu sempre tive almas boas ao meu lado, assim, que eu nem conhecia e encontrava pessoas na rua que me tratavam como se fosse um filho, sabe? E uma vez eu pude conhecer uma senhora, um casal, né? Um senhor e uma senhora. E eu tava muitos dias assim, com pouca grana, assim, comendo muito pouco, né? Já me sentindo fraco, meio doente. E essa senhora me conheceu e me levou para casa dela, deixou eu passar umas 2 noites na casa dela, me serviu boa comida, assim, me tratou super bem, me arrumou um quarto para eu ficar e foi uma coisa que eu pude ver assim que a gente não pode, sabe, desistir das pessoas porque tem muita gente iluminada aí nesse caminho. E por causa dessa vida que me possibilitou mais viver do que trabalhar, que é o que eu busquei, e não ter uma pessoa para me mediar e dizer o que eu tenho que fazer e para onde eu devo ir, foi o que me possibilitou a continuar nessa vida e evoluir. Se tu queres, tu evolui, que tu chega aonde tu quer. Então, no começo a minha mãe achava que eu era um maluco, doido, e que não ia dar certo, que eu não ia sobreviver. Mas hoje em dia ela não fala nada. Só tem motivos e lugares para dizer por onde eu passei, tá ligado? Lugares bonitos a qual ela nunca foi. E eu vivendo da forma que eu vivo, alcancei. A gente viaja por prazer, o trabalho é para sobreviver. A gente foi falar com o brother do caminhão, eu e Bob. Aí quando chegou lá, o cara olhou assim, vamos vocês 4, agora vocês vão dentro do baú. Aí a gente foi viajando dentro do baú, tá ligado? Do caminhão. Foi massa. Trocando de ideia, a gente descia umas horas que o bicho parava e ficava de boinha. Que tá compartilhando desse mesmo amor, dessa mesma energia. E essa senhora me provou isso, assim. Com uma simples caridade, assim, de te dar um pão ou um lugar para dormir, você provar que existem pessoas, sabe, do bem, que existem pessoas de amor, verdadeiras. E graças a Deus eu sempre tive em contato com pessoas assim, nessas viagens que eu fiz. A malucada pirou.